Beleza, então, pessoal, aqui ó, uma aulinha, né, da nossa apostila, na sequência aí do nosso estudo de mecânica, tá? Uma aula sobre o movimento, as forças, né, em movimentos verticais, a segunda lei de Newton em movimentos verticais, tá bom? Deixa eu pegar os pincéis lá, tá aqui no bolso, tá cheio. Então, nós vamos fazer esses exercícios juntos, né, essa aulinha gravada na sequência do que nós estamos estudando, na sequência da nossa aula em tempo real, né, a nossa última aula, é o módulo 48 da apostila 2, página 186, tá bom? Então nós vamos ver as forças agindo em corpos em movimento vertical agora, né? O que vai mudar? Olha, quando os corpos estão numa superfície horizontal, apoiados numa superfície horizontal, a força-peso é anulada pela força normal. Lembram disso? A força normal é a força de sustentação do apoio, a força-peso é a gravidade, a força com que a Terra puxa esses corpos para baixo, e uma anula a outra. Aí então a gente considera só as forças horizontais que estão na direção da aceleração do movimento, né? E essas forças verticais a gente nem perde tempo com elas, nem representa. Agora, quando você tem um movimento na vertical, uma aceleração vertical, essas forças verticais vão estar presentes, né? Não só o peso normal, mas você pode ter também uma força de tração, uma força de corda, como acontece nessas duas primeiras questões aqui, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, a questão número 1 da página 186, que diz assim: um macaco de 10 quilos sobe verticalmente com a aceleração dirigida para cima e de módulo A ao longo de uma corda de massa desprezível que passa pelo galho de uma árvore e está presa na outra extremidade a uma caixa de massa 15 quilos que está subindo com velocidade constante, né? Uma caixa de 15 quilos que está subindo com velocidade constante. O efeito do ar é desprezível e adota-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então vamos lá. Aqui ele quer saber o valor da aceleração do macaco, né? Da aceleração do macaco. Então, primeira coisa, nós vamos focar aqui, ó, na caixa, que sobe com velocidade constante. Quando fala velocidade constante, o que eu já penso em termos de força? Equilíbrio, força se anulando, né? E que forças você tem aqui na caixa? Você tem aqui para baixo o peso da caixa, e aqui para cima, né, as forças das cordas são sempre no sentido da corda, a força de tração da corda. Para a velocidade ser constante, você não tem aceleração, as forças têm que ser iguais e se anular, né, para que você tenha a velocidade constante. Então eu sei que a tração é igual ao peso da corda. E a tração é igual ao peso da caixa, né? A tração na corda é igual ao peso da caixa. Quanto pesa essa caixa? Se a massa dela é 15 e a gravidade é 10, ela pesa 150 newtons. Então eu acabei de descobrir qual é a força tensora que tem na corda, né? Na corda você tem 150 newtons, tá certo? De força tensora. Bom, agora nós vamos aqui para o macaco. Que forças nós temos no macaco? Nós temos aqui o peso do macaco, PM, e temos aqui, né, a força tensora no macaco. Por quê? O macaco puxa a corda para baixo para subir nela, a corda reage fazendo uma força igual para cima, ação e reação. Então essa força de tração nas mãos do macaco é uma força que está para cima, que permite ele subir aqui aceleradamente. Então, aqui nós vamos aplicar a segunda lei de Newton. Aqui não está em equilíbrio. Aqui o macaco está subindo pela corda aceleradamente. Então, quem é maior? Tração é maior que peso. Então, eu vou fazer aqui no macaco, tração menos peso igual a massa vezes a aceleração, né? Segunda lei de Newton, porque aqui eu tenho aceleração. Então, a tração eu já sei, 150. O peso do macaco, se ele tem 10 quilos, ele pesa 100 newtons, tá? Aqui a massa e a aceleração que eu estou querendo. Aqui vai dar 50, o 10 passa dividindo, e 50 por 10,
5 metros por segundo ao quadrado. Então está aqui a aceleração com que o macaco vai subir nessa corda, né? Tá aí uma questão boa. Primeiro a gente achou a força que está na corda através do bloco, né, da caixa, que do outro lado sobe com velocidade constante. Tá certo? E aí calculamos usando essa tração, porque a tração é a mesma, né? É a mesma corda, então dos dois lados, ó, tom, tom, você tem a mesma tração. E aí calculamos a aceleração do macaco. Beleza? Vamos para a questão 2, que é mais ou menos parecida. Só tem uma diferença. Agora a corda está presa no solo, né? Em vez do macaco é uma pessoa. Então, para conseguir atingir o alto de uma árvore, um garoto usa uma corda de massa desprezível, fixa no solo, passando por um galho de árvore, conforme indicado na figura. O garoto tem 20 quilos e consegue subir com uma aceleração dirigida para cima de meio metro por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade vale 10, o efeito galho é desprezível. Ele quer a força que o garoto recebe da corda, né? A força de tração, tá bom? Deixa eu fechar a janela aqui um pouquinho. Pronto. Cachorrada enche o saco, né? Então aqui, ó, é uma pessoa, tá bom? É um garoto de 20 quilos. Vamos representar as forças, ó. Para baixo, peso. Para cima, a tração da corda, né? Para cima, a tração da corda. Então vamos lá. Ele está subindo acelerado. Então, T menos P, força resultante, né? Tração. A força que ele faz na corda para ele subir tem que ser maior que o peso dele. T menos P igual a M vezes A. Tá bom? Agora o que a gente quer? Se ele tem 20 quilos, ele pesa 200 newtons. E a aceleração meio vai dar uma tração de 10. 20 vezes meio dá 10. O 200 passa somando, né? Isso resulta em 210 newtons. Aqui é a tração na corda. Beleza, gente? Tudo bem? Então tá aqui as duas primeiras questões, né? E vamos para a terceira. Vamos para a terceira questão aí, na sequência da nossa apostila. E já vou fazer o desenho aqui. Isso aqui é um avião, né? Parte de um avião. Vamos ver o que fala a questão aqui. Um avião da TAM que voa horizontalmente em linha reta sofreu uma violenta ação da atmosfera que provocou uma queda vertical de 200 metros em 4 segundos. Os passageiros que estavam sem cinto de segurança foram projetados contra o teto do avião, onde permaneceram durante 4 segundos. Então, eles ficaram grudados no teto, né? Imagina o avião de repente desce, né? Você relativamente sobe, não é isso? E você vai ficar grudado no teto ali. Admita que durante os fatídicos 4 segundos, o avião teve uma aceleração vertical para baixo, constante, e com velocidade inicial vertical nula. Né? Você tem uma aceleração para baixo, a velocidade inicial vertical é nula. Beleza? Muito bem. Considere a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Um passageiro de peso P em contato com o teto do avião recebeu do teto durante os 4 segundos uma força vertical dirigida para baixo de intensidade. Então, ó, quando o passageiro fica grudado aqui no teto, ó, né, por causa que o avião desceu rapidamente, ele vai ter duas forças aqui, ó, a sua força peso e uma força normal do apoio. Né? O apoio agora está lá em cima, então a força vem sempre do apoio para o corpo. Se você está sobre o apoio, a normal é para cima, mas se você está sob o apoio, a normal é para baixo. A normal é uma reação do apoio e vem sempre do apoio para o corpo. Né? Então você vai ter aqui, né? Você vai ter aqui
P mais Fn igual a M vezes A. Força resultante agora é a soma das duas, que é igual a massa vezes a aceleração. Mas para a gente achar essa força, o que a gente vai fazer? Primeiro, calcular a aceleração. Como é que a gente vai fazer isso? Na vertical, o avião tinha velocidade inicial 0, né? E ele se desloca 200 metros na vertical para baixo em 4 segundos. Nós vamos pegar a função horária do espaço do move, ó, função horária do espaço do move, para acharmos aqui a aceleração. Então, o ΔS, o deslocamento vertical 200, como V0 é 0, 0 vezes t dá 0, isso aqui sumiu, tempo 4, né? E aqui vai dar uma aceleração de 400 por 16, 400 por 16, 200 por 8, 200 por 8 ou 100 por 4, 100 por 4 dá 25 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Então, voltando aqui para a segunda lei de Newton, né, onde a força resultante, como as duas forças têm o mesmo sentido, é a soma delas, eu vou pegar aqui, ó, vai sair em função de P, tá? Vai sair em função de P. Vou fazer P mais força normal igual a M vezes 25. Agora, gente, reparem numa jogadinha aqui que é um pouco diferente, talvez seja a primeira vez que você vai ver isso, tá? Mas não vai ser a última. 25 vezes M, 25 vezes M, não equivale a 2,5P? Vê se você entendeu o que eu fiz. A gravidade não é 10? Se eu multiplicar 10 vezes M, eu não estou calculando o peso? Se eu multiplicar 20 vezes M, eu não estou calculando duas vezes o peso, duas vezes P? Então, se eu multiplicar 25 por M, o que eu estou calculando? 2 vezes e meio o peso. Né? Então, eu estou colocando aqui, ó, o valor de M vezes A em função de P. E aí vai ficar uma força normal, que é o que a gente quer, igual a 2,5P menos P, o que dá 1,5P. Então está aqui, ó, a força que ele recebeu do teto é igual a 1 vez e meia o peso dele, né? 1 vez e meia o peso dele, o que dá a alternativa C para essa questão. Tá bom? Tudo bem? Nós não sabemos a massa, se a gente soubesse a massa, daria para calcular o valor da força em newtons, não em função de P, mas o valor da força em newtons realmente. Mas como a gente não sabe a massa, o jeito foi calcular o valor da força de reação do apoio em função do peso da pessoa, tá? Beleza, então vamos lá. Falta mais uma questãozinha aqui, boa também, né? A questão número 4. Questão número 4, essa aqui é a número 3. E agora a questão 4 aqui, né? Do Sargento Tainha e do Recruta Zero. Tá bom? Eu vou desenhar primeiro aqui, ó, o Recruta Zero. Deixa eu ver se eu consigo desenhar ele aqui. Recruta Zero. Beleza. Aí, mais ou menos, né? Ele está segurando os balões aqui. Fazer o desenho aqui porque... E aqui ele está segurando... Aqui ele está segurando uma bigorna. Você sabe o que é bigorna? Bigorna é uma peça de ferro usada para malhar ferro, né? O ferro quente. Usada para malhar ferro. Aqui a bigorna, ele está segurando aqui. Muito bem. Tá aí. Certo? Beleza. Muito bem. E já vou desenhar o tainha aqui também. Vou desenhar o tainha. Tainha eu desenho um pouquinho diferente. Desenho o narizinho dele aqui. A orelhinha dele está para cá, ele é mais gordinho. Tem um cabelinho. Chapéuzinho é mais ou menos parecido. Né?
Tainha. Tainha ele vai... Tem o pescocinho mais curtinho, já sai aqui a farda dele. Aqui a mãozinha que vai segurar os balões aqui também. Um pouquinho mais gordinho. Aí. Beleza. Considere as massas do recruta 0, do sargento Tainha e da bigorna, respectivamente, 55 quilos, massa do 0, 55 quilos, a massa do Tainha, 80 quilos, não é tão gordinho assim não, e massa da bigorna, 35 quilos, tá? Sendo constante a intensidade de todas as forças atuantes e sabendo que no primeiro quadrinho a reação normal do solo sobre o recruta 0 vale 50 newtons. Então vou desenhar aqui, ó, força de reação normal do solo, força normal, 50 newtons, tá? Força normal do solo aqui, valendo 50 newtons. Tá, além disso eu sei que tem a força-peso dele, né? E o peso da bigorna, que ele está segurando, o peso da bigorna. São duas forças para baixo, ó, peso do 0 e peso da bigorna. Tá legal? Beleza. Sendo constante as intensidades das forças atuantes sobre o recruta 0, reação normal 50, a gravidade 10, a intensidade da aceleração que o sargento Tainha é levado para o alto. Ele quer a aceleração com que o Tainha vai subir. Então, o recruta 0, deixa eu ver se está gravando direitinho, tá? O recruta 0 está parado, está estável, né? Não está subindo. Então, essas forças estão em equilíbrio. Se ele está parado, ele está no chão, estável, né? Na vertical não está nem subindo nem descendo. Então, eu posso dizer que a força normal é igual ao peso da bigorna mais o peso do recruta 0, certo? Tudo bem? As duas forças que estão para baixo, né? Igual a força normal, certo? Ah, não, peraí, tem mais uma força para cima, né? Esses balões, eles causam aqui uma força chamada empuxo. Porque são balões cheios de gás mais leve que o ar. Quando você coloca, né, algo que tem uma densidade menor do que o meio que está em volta, esse algo recebe uma força para cima chamada empuxo. Que nem quando a gente entra na água, né? A gente recebe para cima uma força chamada empuxo. Por quê? Porque a nossa densidade é um pouquinho menor que a da água, tá certo? Isso faz a gente flutuar, tá? Tudo bem? Então, você tem essa força de empuxo, que é o que faz os balões subirem, né? Os dirigíveis subirem. Por quê? Porque eles estão cheios de um gás mais leve do que o ar que está em volta, tá? A gente vai estudar mais isso em hidrostática, mas a gente sabe que existe uma força puxando para cima quando você segura esses balões cheios de hélio. Então aqui, ó, é normal mais empuxo, né? Normal mais empuxo, tá? Deixa eu separar aqui da questão anterior, que é igual ao peso da bigorna mais o peso do 0. O que a gente quer calcular? Esse empuxo que os balões exercem. Porque a normal a gente sabe que é 50, o peso da bigorna é 350, né? E o peso do 0 é 550, tá certo? Então o empuxo vai ser 900 menos 50, 850 newtons. 850 newtons de empuxo. Bom, agora vamos aqui para o sargento Tainha, ó. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem o mesmo empuxo, né? O sargento Tainha pegou os balões da mão do 0, recebeu para cima o mesmo empuxo, para baixo o peso, ele só não tem a bigorna, ele não segurou a bigorna. Aí o que aconteceu? O empuxo maior que o peso levantou ele, fez ele subir, fez ele ir para o alto. Então aqui, ó, né? Empuxo menos peso do Tainha igual a massa do Tainha vezes a aceleração que a gente quer, né? 850
Como ele tem 80 quilos, ele pesa 800 newtons. Aqui fica 80 vezes A. Então a aceleração vai ser 50 por 80, né? 5 oitavos. 5 oitavos dá aproximadamente 0,63 metros por segundo ao quadrado. Aí, gente, bonitinha a questão, bacaninha, né? Bem elaborada, numa historinha, bem pensada, né? Vocês lembram de um caso de um padre que saiu voando com balões de hélio, acabou morrendo, né? Caiu no mar lá, né? Parece que nem acharam o corpo dele. Mas se você colocar balões suficientes para ter uma força de empuxo maior que o seu peso, você sai voando, você sobe. Né? Esses balões de hélio, esses balões de festa, né, que a gente conhece, você pode usar para sair voando, só que tem que ser bastante balão. E esse padre fez isso. Procura na internet para você ver, né? O padre voador lá que acabou, né, uma loucura que ele fez, acabou caindo em algum lugar lá no mar e morreu. Tá bom? Falou, gente! Então tá aí. Até a próxima.